Como convidados, gostaríamos de chamar o senhor Carlos Eduardo Costa, coordenador do Planejamento e Controle dos Sistemas de Saúde, CESAP, com o tema Descentralização, Regionalização, Corresponsabilização, o Pacto pela Saúde no RN. Gostaria de chamar também Adail Rolo, da Diretoria de Articulação de Redes do Ministério da Saúde, com o tema As Redes de Atenção e Produção da Saúde. Gostaria também de chamar o senhor Ricardo Teixeira, da Política Nacional de Humanização, com o tema Redes de Serviços e Redes Vivas. De que rede estamos falando? Gostaria de chamar também o senhor Antônio Garcia Reis, do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, com o tema A Atenção Primária como Coordenadora do Cuidado em Rede. Por último, gostaríamos de convidar a debatedora Solane Costa, do COSEMS do Rio Grande do Norte. Com a palavra, a senhora Ana Tânia Sampaio, secretária municipal de saúde e coordenadora da mesa. Boa tarde a todos e a todas. Um grande prazer coordenar essa mesa, essa ilustre mesa, né? E dizer, inclusive, me desculpar, gostaria de tornar público que hoje eu não estive pela manhã porque eu não recebi o convite. Mas eu jamais faltaria a esta mesa. E imaginei que na programação a minha participação seria hoje à tarde. Então, quero pedir desculpas, que eu soube que hoje pela manhã foi uma mesa de abertura, já tinha participado da anterior, mas eu não tenho me omitido de participar de nenhum evento, principalmente da grandiosidade desse. Então, desculpas, foi falha de comunicação. A mesa, o tema é o Pacto pela Saúde, como estratégia de organização das redes de cuidado à saúde. Será composta pelo Dr. Carlos Eduardo, que é administrador com especialização em gestão pública e planejamento em saúde e coordenador de planejamento e controle do sistema de saúde da CESAP. Adail Rolo, médico com especialização clínica em medicina intensiva e gestão de unidades e sistemas de saúde. Professor da área de planejamento de administração em saúde da Unicamp e diretor da Diretoria de Articulação das Redes do Ministério da Saúde. Ricardo Teixeira, médico, sanitarista, docente e pesquisador do Centro de Saúde da Escola de Butantã, USP e consultor da Política Nacional de Humanização. Antônio Reis, médico da família e comunidade, mestrando em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública e representante do Departamento de Atenção Básica do município do Ministério da Saúde. Temos também Solane Costa, presidente do COSEMS, sanitarista, e que tem dado uma grande contribuição à construção do SUS no Rio Grande do Norte. Então, vamos iniciar o debate, a mesa, iniciando alguns detalhes, explicando. Cada expositor terá 20 minutos para a sua exposição, e quando faltar 5 minutos, eu só avisarei, ok? Para facilitar solicitando que as perguntas sejam dirigidas especificamente com o nome do palestrante a qual você está fazendo a pergunta, tá? E aí a gente espera concluir no prazo, às 16 horas, teremos um pouco mais em função do atraso do início dos trabalhos. Então, para dar início aos trabalhos, iniciaremos por Carlos Eduardo, da CESAP, e quero registrar aqui a presença do nosso ilustre secretário estadual, o George Antunes, que tem sido um forte parceiro, não só nos assentos, sempre a gente está sentado
na mesa juntos, né? Hoje eu tenho certeza que ele tinha falta de manhã. Mais uma vez eu digo que eu não estive, porque não fui informada. E quero também agradecer essa parceria que tem se consolidado na prática. Não é só no assento, né? A gente tem constantemente sentado, discutido, primeiramente viabilizado através da pessoa, doutor George, e da sua equipe. Hoje aqui também com Celeste, que é uma forte parceira nossa na construção desse sistema. Então, doutor Eduardo, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Em nome da doutora Ana Tânia, cumprimentar a mesa, o secretário, a todos. Bom, foi nos colocado descentralização, regionalização e corresponsabilização. Vou passar. Bom, Pacto pela Saúde. Pacto pela Saúde em defesa do SUS, da vida e da gestão. Vou passar. Etapas vivenciadas no Rio Grande do Norte na busca da efetivação do pacto. Realizadas oficinas locais e regionais para discutir a implantação do pacto no âmbito no âmbito estadual e municipal, com a elaboração dos termos de compromisso de gestão. Também foi realizado um seminário, o Pacto pela Saúde e o novo desenho regional. Aí nós abrimos uma agenda de cooperação com o Ministério da Saúde, a partir daí. No cenário atual, termo de compromisso de gestão aprovado em 2007, deliberado na CIB, 160 municípios aderiram ao pacto de gestão, aderiram o termo de compromisso, aprovado. Nós temos hoje 95% do Estado, apenas 7 municípios não aderiram ainda, não assinaram o termo de compromisso, que são Campo Redondo, Francisco Dantas, Lagoa Salgada, Patu, Santa Maria e Senador Eloy de Souza. Está em processo para assinatura. A origem, eu vou falar um pouco da origem e evolução das regiões. Território político administrativo, criado em 1975, projeto CESAP, OPAS, SUDENE. Naquela época nós tínhamos também o PIAS, Projeto de Interiorização dos Serviços de Saúde, dando atenção, dando ênfase à expansão da atenção primária. Projeto Nordeste, com fortalecimento da rede física, onde chegou o recurso para trabalhar. Naquele momento, 150 municípios do Estado, 5 regiões administrativas, 2 milhões de habitantes. Passou para as 5 diretorias regionais, que se desmembraram, criando a 6ª região, a regional de Pau do Cerro, e a 7ª metropolitana. Daí, em 1995, vieram as diretorias regionais, escritórios de apoio aos municípios, que eram as ETANs. Em 2001, a unidade passou para a unidade, as USARPs, Unidade Regional de Saúde, até hoje. Isso é uma breve evolução das regiões administrativas. Seguindo, em 2001, a NOAS assume a regionalização como macroestratégia, fundamental para o processo de centralização, tendo como diretriz a elaboração do Plano Diretor de Regionalização, PDR. Em 2003, o Estado elaborou o PDR, foi habilitado em gestão plena, deliberado na CIB, em 2003. O PDR em 2003 contemplava 167 municípios, 4 macro-regiões, 15 micro-regiões, 26 módulos assistenciais e mais os municípios satélites.
Para se tornar pleno, nós trabalhamos o PDI, PDR e PPI, né, que eram exigências. Então, entramos aqui no Pacto pela Saúde em 2006. O Pacto de Gestão, onde a gente está trabalhando, estabelece diretrizes para a gestão do SUS nos aspectos da descentralização, regionalização, financiamento, planejamento, programação para integrada, PPI, regulação, participação social, gestão do trabalho e educação em saúde, né? Então, nosso campo aqui na área de descentralização e regionalização o processo no Rio Grande do Norte, em parceria com o Ministério da Saúde, CESAP, COSEMES, NESC, isso para o PDR atual. Aconteceram oficinas regionais visando a conformação de no novo PDR, Plano Diretor de Regionalização, que considera-se as dinâmicas sociais existentes, sintonizando com a distribuição populacional, com recursos e a garantia do acesso resolutivo e qualidade da assistência, observando sempre de 2007 para cá o fluxo atual. A deliberação da CIB em 2009 aprova o PDR com 8 regiões sanitárias, 8 territórios sanitários, 6 territórios político-administrativos, que é o que nós temos hoje ainda instalado. As micro-regiões serão delineadas por sistemas específicos ao longo das discussões nas regionais, né? Se eu falo em cima dos CELS, do CAP, SAMU, NASF e UPAs, de forma que a micro-região possa estar a assistência da população dentro da própria região. Conformação do novo PDR com 8 regiões de saúde assim configurados. A primeira região de saúde, São João de Timbu, a segunda, Mossoró, João Câmara da terceira, Caicó, Santa Cruz, Pau do Cerro, Metropolitana foi reativada, porque ela existia, mas ela não conseguiu, até mesmo por estar dentro da capital, não se deu tanta ênfase nessa região, nessa 7ª região. E é do Açu que nós criamos agora. Então, com essa população, a região tem que ter no mínimo 150 mil habitantes, então muito difícil você montar regiões em cima de uma população, né? Nessa população aqui está sem os agregados, sem os assentados. Mais de 70% da população dos municípios tem menos de 10 mil habitantes. Essas regiões, esses municípios trabalhando especificamente, mais profundamente, em cima do recurso do Sul. Hoje estamos vendo aí uma crise profunda da saúde, dos gestores, na condução do seu papel, né, pela questão do financiamento. E seguindo, esse é o mapa das 8 regiões de saúde, né? Foi deliberado, esse desenho. Seguindo, a formação dos colegiados de gestão, realização de 8 oficinas regionais, o colegiado de gestão e a cogestão no espaço regional. Objetivo: discutir responsabilidades e atribuições do colegiado de gestor, o regimento interno e instrumentos de apoio à gestão. O regimento interno partiu das oficinas regionais, né? Todo o regimento interno desses colegiados. Foi deliberado na CIB, né? Reunião ordinária realizada em 18. Aprovado o regimento dos colegiados de gestão das regiões de saúde. O colegiado gestor, constituído por todos os gestores de saúde dos municípios que compõem a região, além de uma representação da gestão estadual, composta por 4 representantes do nível central, mais
central e regional, reúne-se ordinariamente uma vez por mês, né? E extraordinariamente por convocação do seu coordenador ou por solicitação de, no mínimo, um terço de seus membros. Nós estamos trabalhando nesse sentido de capacitar as câmaras técnicas desses colegiados, né, com recursos do Planeja SUS e da Portaria 3060. Estamos conduzindo já esse processo para fazer essas câmaras técnicas bem organizadas. Os colegiados, uma vez aprovados, só se efetivaram em 2009, né, conforme o cronograma. Então, colegiado de gestão aqui no Rio Grande do Norte é uma coisa que está agora acontecendo, né? Eu digo sempre que o colegiado de gestor ele tem que ser ativo, operante, né? Entendimento com seus participantes do colegiado, levando os temas para discussão, né? Que é pertinente lá à região, de forma que consiga melhorar a assistência, a resolutividade naquela região ao serviço de saúde. O cronograma de implantação dos colegiados gestores aconteceram com essas datas, né? Os recursos já foram deliberados, os 20 mil de custeio, já deliberado na CIB, né? Vai ficar numa conta especial dentro da CESAP, até porque nas regiões de saúde elas não são ordenadoras de despesas, então vai ficar numa conta específica, o processo tramita de custeio de tudo dentro da região e hoje vem para o Estado para deliberar o pagamento. Esse será o nosso caminho. Momentaneamente vai ser dessa forma, né? Então, eu passo aqui agora para o desafio a ser enfrentado para a organização da rede de cuidados. Fazer da região um território sanitário vivo, né, superando o território político-administrativo. Eu coloco que ainda a região é muito presa, a gente está muito presa à região administrativa, precisa se trabalhar. Organizar o fluxo assistencial dentro das regiões de saúde, ainda muito desordenado, desorganizado, não explorando a própria região, né? Promover uma agenda de saúde com foco na atenção primária, fortalecendo a estratégia da saúde da família, né? Temos que trabalhar, isso passa pelo PSF, isso passa pela fixação desses profissionais. Criar uma política de gestão do trabalho que se dê conta das lacunas assistenciais em decorrência da insuficiência de trabalhos especializados, que queiram se fixar nas regiões. Até o trabalho que um profissional especialista para estar dentro de uma região é muito complicado, muito difícil, porém nós enxergamos algumas formas da cogestão, né, de um profissional que possa ser até da CESAP de estar indo e o próprio município está pagando uma gratificação, uma produtividade para que esse profissional nosso possa, especialista, ir até a região, executar alguns procedimentos, né? Então é importante a gente estar pensando nisso também. Criar uma política de gestão, superar a organização piramidal do sistema por nível de atenção básica, média e alta, com polarização entre as unidades básicas de saúde, né? A tendência é horizontalizar, né, por linha de cuidado. Eu falo que fechando a unidade básica de saúde, esse munícipe, esse usuário, ele não tem para onde ir, ele busca de imediato um hospital, né? Ele vai lá para dentro do hospital, porque não tem um centro, não tem uma policlínica, não tem uma unidade de pronto atendimento. É importante que a gente pense nisso. Seguindo a fragmentação da assistência, oferecendo atenção apenas às condições agudas, né? A gente esquece com a questão da hipertensão, da diabetes, da TRS, a oncologia, né? Então, fragmentação nessa área. Superar a rejeição dos profissionais em aceitar os valores pagos pela tabela SUS, esse é outro. Descentralizar os recursos financeiros do MAC, qualificando os gestores para exercer o controle, a regulação e avaliação, né?
O pacto ele foi assinado, mas não cumpriu. 5 minutos. Ok. Né? Precisa a gente efetivamente estar na revisão desse termo de compromisso do pacto. Desconcentrar todos os serviços de alta complexidade existentes na região metropolitana para formar em outras regiões uma linha sistêmica de cuidado, na cardiologia, na neuro, na traumato, né, na onco. Trabalhar o comando único do sistema, fortalecendo os instrumentos de contratualização, incluindo o consórcio público, né, como uma ferramenta. A contratualização ainda está incipiente, precisamos correr com a contratualização do serviço. Seguindo avanços, colegiado de gestão fortes, né? As CIS funcionavam nas regiões administrativas como instrumento de discussão da política loco-regional. Para os colegiados de gestão regional isso não vai ser difícil, né? Porque já tinha o papel da CIS lá dentro, já conhece. Iniciativas de alternativas regionais para organizar a implantação dos subsistemas microrregionais de vigilância, auditoria, serviços de transporte de sanitários, né? Eu citei CAPS, CEL, NAFS, UPA, SAMU. A discussão tem que acontecer microrregional, né? Tem que estar lá dentro. Movimento no sentido de resgatar os instrumentos de planejamento do SUS, promovendo a integração relacionada às gestões orçamentárias, como PPA, LDO. Dia 17/11, teremos uma oficina, né, para discutir o Plano Estadual de Saúde, com planos municipais e regionais. Então, a gente vai trabalhar isso, né, com mais a questão da gestão, do termo de compromisso. Elaboração da programação pactuada integrada, estamos dentro das regiões, amanhã já estamos indo para Mossoró, Pau do Serra, fizemos a semana passada Santa Cruz e Caicó. Então a PPI está chegando nas regiões para discussões da referência e contra-referência, das diretrizes, trazer esse material de volta, né, para importar na base do sistema e mandar isso para o Ministério da Saúde publicar. Então está acontecendo nas regiões, né. Seguindo, incentivo financeiro do Estado para a qualificação da atenção básica. Nesse último trimestre está saindo recurso, repasse para a atenção básica, daquele recurso pactuado, né? Vai ser sistematicamente de 90 em 90 dias esses repasses, para fortalecer a atenção básica, a vigilância, né? Questão do pré-natal, né? Como exames de VDRL e tudo mais. Então, esse recurso é para ajudar nesse apoio. Elaboração do plano diretor de investimento, partindo das necessidades pactuadas no colegiado gestor. Estamos agora na PPI deixando nas regiões planilhas que venham subsidiar as regiões de forma que ele passe para a gente como é que está esse desenho, né, para que a gente possa trabalhar o PDI. O nível de escolaridade dos gestores atuais, avaliamos de boa qualidade, muitos com níveis superiores, os gestores atuais, né, com cursos de gestão sendo praticados. E seguindo, eu tenho que correr, que já meu tempo já está acabando. O que precisamos fazer para fortalecer o pacto? Transformar o termo de compromisso de gestão em um documento ágil, revendo as metas pactuadas e avaliando o resultado de 2008, dos 160 municípios. Atuar politicamente para a aprovação da Emenda Constitucional 29 e, consequentemente, um melhor financiamento do SUS. Intensificar a mobilização social na defesa dos direitos da saúde do SUS, colocando na agenda política das eleições de 2010, nós temos esse trabalho, nós temos que fazer isso né, para essa próxima eleição, temos que colocar tudo isso lá dentro. Fortalecer as instâncias colegiadas, ter a certeza de cada um de nós, cada um é responsável pelo fortalecimento do pacto em cada município, estado e união. Mais obrigado. Corri.
Mas eu fico à disposição. Obrigado. Parabéns, cumpriu exatamente o tempo ideal, Eduardo. Doutor Adail Rolo, agora vai ter também 20 minutos para fazer a sua exposição. Boa tarde a todos. Quero todas cumprimentar o Secretaria de Estado, na pessoa do secretário Jorge, a comissão organizadora do evento, os colegas do Ministério, os colegas aí de militância do SUS, toda a mesa, Ana, Solane, Ricardo, Antônio e o Carlos Eduardo. Eu não fiz uma apresentação, eu vou pegar alguns pontos da questão da estratégia da organização de redes de cuidado de atenção à saúde, a partir do pacto, né? Eu acho que primeiro ressaltar que houve uma avaliação importante do SUS quando da discussão do pacto, e uma das fragilidades que o SUS tem é a questão do modelo de atenção e do modelo de gestão, além da questão do financiamento, que é um grande estrangulamento, subfinanciamento, né? A questão da municipalização, a estratégia de municipalização na década de 90, ela foi muito importante, uma radical descentralização, ampliou muito o acesso, capilarizou políticas que têm resultados muito bons, como a política de atenção básica, a extensão do acesso ao cuidado hospitalar, né? Mas a municipalização ela tem um efeito colateral, um efeito colateral da municipalização é a perda de escala, a perda de escopo, perda da dimensão regional, a perda sistêmica de organização de serviço, né? Então a questão da municipalização ela traz ou tem colocado algumas questões que a discussão de redes veio com mais força, né? A continuidade do cuidado do município para o outro, a complementariedade das ações, a necessidade de articular recursos para melhorar os resultados clínicos sanitários, para melhorar a eficiência no uso do recurso, impõe esse olhar regional. Aí, como eu já disse, a discussão de redes vem com muita força. Olhando para a experiência internacional, Inglaterra, Cuba, Espanha, Canadá, né, são os melhores resultados do ponto de vista de custo-efetividade, da organização de sistemas. Esses sistemas atuam na lógica de rede, né? O Brasil ele tem um sistema fragmentado no sentido da pouca cultura de cooperação e complementariedade entre atenção básica, atenção especializada, atenção hospitalar, a cultura de os municípios e estados comungarem seus recursos, definirem objetivos comuns e a partir daí se organizarem regionalmente, em consórcio, em fundações, para dar conta do que é a tarefa comum nossa, né, de produção de saúde, de valorização dos trabalhadores, de atuação nas várias dimensões da produção de saúde, não é uma coisa dada. Então essa discussão vem com essa força, aliado que há alguns indicadores que a gente tem visto que podem ser melhorados com a atuação em rede, né? Então a gente tem, no caso das doenças crônicas, indicadores não muito favoráveis, né? A gente tem uma taxa de óbito por doença crônica no Brasil que está na casa de 600 óbitos por doença crônica por 100 mil habitantes. Em sistemas organizados, essa taxa é pela metade, por volta de 300 por 100 mil, né? A taxa de progressão para a doença renal crônica, que precisa de hemodiálise também, no Brasil, beira um escândalo, esperada de 2% a 3%, a nossa média, variando de estado para estado, é de 8% a 16%, né? Boa parte do diagnóstico de câncer a gente faz no estadio 3, no estadio 4, que são estadios avançados, em que implicam quase 80% dos tratamentos serem paliativos e não curativos, e uma sobrevida do portador de câncer com menos da metade de países que têm sistemas integrados, organizados, né? Então, esses dados têm levado, e aí a discussão das redes vem forte, né? E de que rede a gente fala quando fala de rede de saúde, né? A gente fala de rede de serviços, território, população referenciada, né?
Então, a rede que nós estamos falando não é rede de supermercado, não é rede elétrica, não é rede de... né? São redes de serviços para determinados espaços população. O pacto foi muito feliz nisso, quando ele define as regiões de saúde e as macro-regiões de saúde, né? O conceito de região de saúde, aí traz um conceito importante, que a humanização também usa, que é um espaço de compartilhar o viver, em que se compartilha a política de saúde, a política de educação, a infraestrutura pública, se partilha a produção, a geração de trabalho e renda. Então, uma região como espaço em que se convive, que se compartilha um território. Do ponto de vista da definição do pacto, região seria um local desse compartilhamento, que do ponto de vista da saúde, a gente teria como imagem objetivo organizar o sistema loco-regional para garantir a resolução até a atenção secundária, tanto o componente assistencial como o componente da promoção e da vigilância à saúde. Então, né? E nessa região nós teríamos um ator, que seria o ator do gestor, o ator coletivo da gestão dessa região, que seria o colegiado de gestão regional. Então é esse momento que vocês estão vivendo aqui no Rio Grande do Norte, conformaram as 8 regiões, estão conformando o ator que deve fazer a gestão dessa região, né? E a macro-região nós teríamos uma situação, o nosso imagem objetivo é ter a resolução da atenção até o nível terciário, de forma que o cidadão saia o mínimo possível da sua região e da sua macro-região para ter esse problema de saúde resolvido. Eu entendo que aqui a macro-região é uma macro-região que compreende o Estado, né? Que no geral, as regiões têm de 100 a 300 mil habitantes, podendo variar para mais ou para menos em função do adensamento populacional. E as macro-regiões podem ter de 1 a 5 milhões de habitantes, e também em função do adensamento. Então, vocês têm 8 regiões que conformam uma macro-região estadual, né? Então, o conceito de rede que a gente tem trabalhado é esse, a rede de um conjunto de ações e serviços de saúde que se integram num dado território, para garantir a integralidade do cuidado, né? Só um aviso, quem tiver um Fiesta Prata de placa MZB 7598, ele está com os vidros abertos. E, por favor, vão lá, desculpe, viu? Mas chegou o aviso aqui. Pode continuar. E que se integram para... né? Então, a definição que a gente tem trabalhado de rede de atenção é um conjunto de ações e serviços de saúde num dado território, que se organiza, se complementa para garantir a integralidade do cuidado e que tem em comum coisas que dão economia de escala e escopo, né? Tem em comum um sistema integrado de suporte e apoio diagnóstico, tem em comum um sistema integrado de apoio logístico, como transporte sanitário, centrais de regulação, cartão de identificação único, que tenha o prontuário clínico integrado, né, um sistema de informação único, e que tem principalmente uma estrutura de governança comum, no caso o colegiado de gestão regional, né? Então isso estaria conformando uma rede integrada. E qual é a nossa situação hoje? Hoje nós temos regiões de saúde, mas não temos redes integradas nas regiões de saúde. Então, é esse percurso que a gente tem que fazer. Como é que a gente transforma as atuais regiões de saúde, no caso de vocês, as 8 regiões de saúde, em redes integradas de atenção à saúde. Então, como é que a gente faz esse processo, né? A primeira questão é, de fato, o colegiado de gestão regional ser o ator desse processo, e vai ser processual, né? Então, o colegiado de gestão ele tem que se apoderar dessa região, ele tem que fazer o diagnóstico da situação de saúde dessa região, ele tem que ver o que tem de capacidade instalada nessa região, quais são os estrangulamentos do acesso, do ponto de vista das políticas estruturantes do SUS. Ele tem que fazer um planejamento regional. Esse planejamento regional, para sair do papel, ele tem que virar ação em todos os planos municipais, em todos os planejamentos municipais de saúde. Ele tem que fazer parte, tem que ter demandas deles que vão fazer parte do plano estadual de saúde, né? E demandas que estão colocadas nele, que o plano municipal de saúde, o plano estadual de saúde não dão conta, tem que ir para o plano nacional de investimento. Então a gente tem que garantir essa sincronia e essa corresponsabilidade
pelo atendimento das necessidades de saúde das várias regiões, né? Então, o primeiro instrumento do colegiado de gestão regional, para ele, de fato, se apoderar e ser o gestor da região, ele fazer o planejamento e esse plano se desdobrar nos planos dos atores que têm recurso para, de fato, estar trabalhando na integração dessa rede, né? Esse é um ponto bastante importante. O fato do colegiado de gestão virar um ator coletivo é um processo de construção de confiança que tem que ser feito a partir do apoio de profissionais da Secretaria de Saúde. O apoio externo é importante, tem um convênio de cooperação no Estado entre a Universidade Federal, o Núcleo de Saúde Coletiva e o Ministério para apoiar esse processo. Não é fácil. Não é fácil, de fato, o colegiado regional virar um ator coletivo, definir quais são os objetivos comuns, definir como que vai compartilhar os recursos para dar conta de atender os objetivos comuns, criar uma relação de confiança no tempo para que, de fato, a cooperação fale mais alto do que a disputa, do que a marcação de posição. Ele tem que ter uma sistemática de gestão que avalie resultado, aprenda com resultado e vai, de fato, se conformando como sujeito com uma responsabilidade territorial e regional, né? Eu acho que aí tem uma questão importante que a gente tenha observado. A estrutura de suporte regional, as gerências regionais, os núcleos regionais, não sei como é que chama aqui, os distritos regionais, estarem com estrutura para dar esse suporte técnico operativo para os colegiados de gestão regional. Então, a descentralização de profissionais, de áreas da Secretaria de Estado para as regiões, para, de fato, o colegiado ter esse suporte do gestor estadual. Isso é um pressuposto importante para a gente avançar na configuração das redes nas atuais regiões de saúde, né? Outra questão relativo ao colegiado de gestão regional é que ele tem que ser o dono, o cara que, o grupo, a instância que dispare os processos, né? Então, a revisão da PPI, a nova PPI, de base ascendente a partir das regiões, o colegiado tem que, de fato, fazer a co-implementação desse processo, a co-construção desse processo, senão ele fica só um espaço de dar um informe, não um espaço de fazer a gestão sobre o que ele tem que fazer a gestão na sua região, né? A gente tem apontado como uma coisa muito importante também, inclusive para não ficar só na lógica de organização da atenção a partir da oferta, de descentralizar para as regiões e criar nas regiões núcleos regionais de vigilância à saúde, que trabalha com concepção ampliada de vigilância à saúde, no sentido de estar vendo as causas de morte evitáveis, as causas de internação evitável, está fazendo a estratificação de risco dos pacientes daquela dada região, para estar vendo quem de fato precisa de gestão de caso, para fazer um monitoramento, um acompanhamento mais para e passo de 2% da nossa população, que no geral são muito graves e que não têm um cuidador, não tem um projeto terapêutico singular. Então, o núcleo de vigilância à saúde poderia estar localizando esses pacientes de maior gravidade e indicando para as equipes de saúde da família, acho que Antônio vai detalhar com mais propriedade essa questão, o cuidado mais singular, o projeto terapêutico, o plano terapêutico singular. Então, essa dimensão de que a gente, de fato, tem que dar estrutura para os colegiados de gestão regional e aporte técnico para que, de fato, ele seja o gestor regional é muito relevante e muito significativo. Outra questão que a gente tem apontado como estruturante das regiões é a gente universalizar nas regiões as políticas que têm a identidade do SUS, né? Então, a política de urgência e emergência é uma das prioridades e ela está na lógica regional. Então, o desenho regional da política de urgência, como é que vai ser a descentralização do SAMU, como é que vai ser a construção das novas unidades de pronto atendimento, as UPAs, ou quais são os prontos-socorros e os hospitais que merecem investimento para dar retaguarda à rede de urgência, que isso seja discutido e aprovado o Plano Regional de Urgência e Emergência pelo Colegiado de Gestão Regional, né? A mesma coisa para a política de saúde mental, ela tem um componente de escala, trabalha com
CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, precisa de um hospital de retaguarda para curtas internações. Enfim, que a regionalização das políticas estruturantes, da ST-AIDS, a política de promoção à saúde, que seja objeto e faça parte da agenda do Colegiado de Gestão Regional, né? Um dos mecanismos que a gente ainda tem como fragilidade no SUS é a questão da explicitação das responsabilidades sanitárias, né? Então, o termo de compromisso de gestão que o pacto traz, ele traz uma explicitação de metas, de resultados em relação aos principais eixos. Mas a gente tem que avançar mais, e a gente está colocando a discussão da importância da gente, nesse processo de transformação das regiões em redes integradas, trabalhar com os instrumentos mais potentes de responsabilização e gestão, construído de forma pactuada, de forma participativa com os implicados, né? E aí a gente tem apontado a importância da gente desenvolver os contratos de gestão, tanto das equipes assistenciais, quais responsabilidades sanitárias, uma equipe do PSF, uma equipe do NASF, tem que assumir com dado território de saúde. E como fazer a gestão desse contrato, né? Uma equipe de emergência no hospital, uma equipe de clínica médica do hospital, uma equipe de cirurgia, de trauma de ortopedia. Que contrato de gestão microsanitária a gente tem que fazer com essas equipes? E do ponto de vista do hospital com a região? Que contrato, independente que ele seja hospital municipal, estadual, filantrópico, universitário, que contrato de gestão do ponto de vista do acesso, da qualidade, do suporte logístico para a rede, a gente tem que firmar com esse hospital, com esse SAMU, com esse ambulatório de especialidade. Então, a importância da gente estar transformando os termos de compromisso, capilarizando-os para contratos de gestão. Sergipe está com uma experiência muito rica nesse sentido, né? É um bom modelo para a gente. E a gente tem que aprender com o SUS, dá certo, é um dos lemas da humanização. Então, ter instrumentos mais potentes de gestão regional para estar avançando na lógica de redes integradas é uma questão que está colocada para a gente, né? Outras questões que a gente tem colocado como importante é pensar o suporte, principalmente do apoio diagnóstico, na lógica de escala, né? Hoje a gente gasta muito com o laboratório clínico, no geral, aí é um local que dá para ter muita escala, dá para a gente reduzir. Um laboratório que faz 10 mil exames mês tem um custo muito alto, em média mais de R$10 por exame. Se a gente faz uma escala de um laboratório por uma região, ou 2 ou 3 regiões, uma coleta descentralizada na unidade, o processamento centralizado, a devolução do exame por meio eletrônico, a gente pode jogar o custo do exame de laboratório de 10 para R$1, tá? O que de fato vai dar sobrar recursos para outros investimentos na estruturação do sistema, na valorização das equipes, né? O sistema logístico integrado, como o transporte coletivo, são coisas que a gente pode estar pensando em alternativas regionais também de enfrentamento, né? Então, além de outras modalidades de gestão, como fundação estatal, consórcios entre os municípios e estados, são possibilidades que têm que ser avaliadas, tem que ser sendo avaliada singularmente dentro do espaço público, sob gestão pública, mas com mecanismos de funcionamento mais ágeis do que a gente tem na administração direta. Então, isso é uma necessidade que a gente tem. Enfim, esse andar de uma rede fragmentada, de uma região fragmentada, para uma região integrada de atenção à saúde, vai ser um processo. E esse caminhar vai depender muito do ator coletivo, o colegiado de gestão regional. Agora, ninguém sai do lugar sozinho. É importante que a Secretaria de Estado, com o apoio da universidade, com o apoio do Ministério, pense um apoio para fazer essa inovação. Toda inovação, no geral, precisa já termos recursos e entendimento nesse sentido. E, de fato, a gente não pode perder a dimensão de estar empoderando o colegiado de gestão regional, para ele rever as necessidades de saúde da sua região. A partir dos problemas, está implementando as políticas estruturantes do SUS. Fortalecimento da atenção primária, sem atenção primária não tem rede, é um pressuposto fundamental, Antônio vai falar disso. Está fomentando a cultura da cooperação e da complementariedade entre as várias equipes. Ricardo penso que vai falar muito disso para a gente, da construção do comum, daquilo que nos unifica na produção de saúde. E, de fato, a gente está garantindo para os colegiados de gestão instrumentos
estruturas de operação da gestão, quer sejam os contratos, quer sejam as câmaras técnicas, o núcleo de apoio, núcleo de vigilância à saúde, comissões intersetoriais para avaliar a dimensão e a necessidade de políticas intersetoriais no dado território, né? Eu penso que é isso. A gente tem acumulado uma experiência no Brasil de redes, né, principalmente em Minas Gerais, um processo em andamento na região de Juazeiro e Petrolina, um processo em andamento em Sergipe. Eu acho que está na hora da gente ousar experimentar, transformar as atuais regiões em redes integradas de atenção e saúde, e a gente é parceiro de vocês aqui, tendo a política de humanização, que também é como um grande aliado nesse projeto, que já foi aprovado e está em operação pelo Jorge, de atuarmos nas 8 regiões para, de fato, avançarmos na estruturação de redes integradas de atenção à saúde em todo o Rio Grande do Norte. Obrigado. Obrigada, doutor Adair Rolo. Eu fui penalizada 2 vezes hoje. De manhã por não ter sido convidada e agora à tarde participar de uma mesa dessa e não poder falar. É um castigo, viu? Estou aqui com a língua coçando, mas não posso. Solano vai falar por mim. Maravilhosa a exposição. Agora vamos convidar o doutor Ricardo Teixeira para fazer a sua exposição nos 20 minutos. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria, primeiro de tudo, agradecer o convite para estar aqui e dizer que eu não vou perder tempo, porque 20 minutos é o desafio maior aqui, né? A gente, então, em tão pouco tempo, tentar passar um conjunto mínimo de ideias. O tema que me foi proposto, muito bem aceito por mim, porque eu acho que é por onde eu poderia realmente contribuir, é esse, né? Como está aí de que rede estamos falando. Eu acho que a gente já está falando das redes aqui. Evidentemente, essa provocação desse título se deve ao fato de que eu vou tentar estender um pouquinho mais o espectro, vamos dizer assim, da ideia de rede. É essa rede que vem sendo falada até aqui, mas a minha contribuição específica para essa conversa, ela vai numa outra direção, que de uma certa forma procura... Você sabe que eu tenho uma enorme dificuldade de falar sentado. Eu não consigo. Viu? Trava, é uma coisa impressionante. Parece que eu tenho que andar aqui. Eu vou ficar aqui quietinho do lado, vou tentar não me mexer muito, nem tropeçar na mesa. Mas, enfim, eu vou enveredar por um caminho que eu vou tentar traçar ali rapidamente, em 20 minutos, a partir dessa questão de que rede estamos falando, tentando um pouco trazer aqui para reflexão, quer dizer, partindo do suposto de que a rede, esse tema tão candente atualmente, do qual tanto se fala, ele diz respeito a algum problema nosso, né? Ele tem que ser resposta para um conjunto, pelo menos, um campo de problemas nossos. Então, é claro que eu já estou anunciando aqui que eu vou fazer uma intervenção bastante abstrata. E eu também tenho que dizer para vocês que eu sou muito desbocado. Eu vou falar alguns palavrões durante a minha exposição, por isso eu já peço a desculpa de todos, mas eles são inevitáveis aqui nesse contexto. Está todo mundo rindo, assim, vocês estão me atrapalhando. Os problemas, claro que as redes só podem assumir essa inflação simbólica que assumiram entre nós hoje em dia, porque como o Adair lembrou, a gente fala de rede de McDonald's, até de redes de serviços, porque certamente a ideia de rede diz respeito a alguma coisa talvez bastante profunda a respeito da nossa condição contemporânea. Eu acho então que eu vou tentar mostrar, com a ajuda de algumas ideias abstratas e filosóficas, mostrar que a rede, por um lado, diz respeito a dimensões mais comuns da nossa vida do que a gente às vezes supõe. E talvez, por outro lado, ela traga junto também uma coisa muito rara e que talvez aponte para uma mutação
que a gente esteja passando e, portanto, talvez diga respeito a possibilidades de vida novas que se anunciam para nós, especialmente na possibilidade da gente pensar a nossa vida coletiva e a inexorabilidade da nossa vida no coletivo. Eu acho que a rede traz esse desafio para nós e espero com isso talvez iluminar alguns desses desafios. Eu quero dizer, portanto, que rede também aqui na minha intervenção não é uma coisa. Não que não hajam redes que possam ser tratadas como coisas. Nós temos desafios de integrar, por exemplo, serviços, integrar ações, integrar atividades, porque nós temos que fazer frente a problemas extremamente complexos, problemas que ultrapassam a potência de cada um de nós. Aliás, eu diria, então pronto, esse é o primeiro ponto da minha intervenção, que esse problema genérico ao qual eu acho que as redes se oferecem como resposta é o problema de aumentar a nossa potência de agir e de pensar diante de problemas crescentemente complexos. A rede, conectarmos-nos, integrarmos-nos, só se coloca como desafio quando nós estamos diante de problemas que ultrapassam a potência de cada um. A rede, então, é uma resposta ao desafio da ampliação da nossa potência de agir e pensar coletivamente. Eu vou passando aqui, é isso? Então, para começar, como eu disse que a minha abordagem ia ser um tanto quanto abstrata, eu vou trazer um conceito de rede que eu quero compartilhar com vocês muito rapidamente. Um conceito de rede com 4 ideias básicas dentro dela. A primeira ideia, a rede sempre nos remete à ideia de uma multiplicidade. Acho que vocês vão concordar comigo, é só uma construção muito didática, passo a passo, de algumas ideias, para que a gente possa passar a pensar juntos algumas questões. Então, acho que todos concordam que toda e qualquer ideia de rede remete a uma ideia de alguma coisa múltiplice, que envolve muitos elementos, uma multiplicidade. Não há nenhuma ideia de rede que escape dessa ideia. Não quer dizer que toda ideia de multiplicidade leve à ideia de rede, porque as multiplicidades podem nos levar a ideias de conjuntos variados, mas nem todo conjunto faz uma rede. Para que mereça ser chamado de uma rede, é preciso que essa multiplicidade seja uma multiplicidade conectada. É preciso que os elementos deste conjunto, deste coletivo, estejam conectados entre si. Para muitos autores, essa é a definição mais ampla e geral possível de rede que há. Um conjunto de laços e nós. Eu estou aqui chamando a definição de uma multi... Eu vou colocar mais 2 ideias neste conceito de rede que eu quero compartilhar com vocês. E essa próxima ideia, aí é um palavrão. Eu já vou ter que jogar um palavrão aqui na roda. Uma multiplicidade conectada de agenciamentos. Essa palavra não existe em português, portanto a gente tem que explicar. Uma rede é uma multiplicidade conectada do quê? De agenciamentos. Por que escolher uma palavra que não existe em português, que na verdade é uma importação de certas correntes filosóficas da Europa, etc., que entraram aqui entre nós? Porque a ideia de agenciamento tem, em primeiro lugar, interessante, na raiz dessa palavra, a ideia agente, de algo que age. E aqui eu estou querendo dizer que eu estou propondo um conceito de rede, pensado como uma multiplicidade conectada de elementos agentes. No nosso conceito de rede, cada nó da rede é um ponto que age, em que se dá uma ação, em que se dá uma operação de passagem. Aquele ponto da rede entra A e sai B, não importa o que seja. A gente aqui ainda está numa ideia geral, mas toda a ideia de rede, como eu quero compartilhar com vocês, parte dessa ideia de uma multiplicidade conectada de elementos agentes. Cada ponto da rede se dá uma passagem, uma transformação. A ideia de agenciamento também traz uma outra ideia, que aqui complica, mas é aí que fica interessante. Porque a ideia de agenciamento, sobretudo nessas correntes filosóficas que introduziram o termo entre nós, traduz já imediatamente a ideia também de um coletivo. Um agenciamento já é uma rede.
Um agenciamento já é uma multiplicidade conectada. Então aqui é quase como se eu tivesse o seguinte: trata-se de uma multiplicidade conectada de redes. Há um mergulho por dentro da rede, vamos dizer assim. Uma rede já é feita de muitas redes. Só que cada um desses pontos, que já são um coletivo, já são uma multiplicidade conectada, é um ponto em que se dá uma operação de passagem. E para encerrar esse conceito ainda muito geral e abstrato de rede, o quarto elemento é preciso que seja uma multiplicidade conectada de agenciamentos heterogêneos, diferentes entre si. Aqui, muita coisa ainda cabe dentro do nosso conceito de rede. Muita coisa pode ser definida dessa forma, como uma multiplicidade conectada de agenciamentos heterogêneos. Mas, por incrível que pareça, algumas redes muito comuns do nosso cotidiano já caem fora. A do McDonald's, por exemplo. Porque ali se trata de uma multiplicidade conectada de agenciamentos homogêneos entre si. Porque a gente fala de rede para se referir a cadeias. A conexão de elementos similares entre si. Rede Globo, rede de atenção básica, rede de atenção psicossocial. Se eu tomar que eu estou pegando uma especialidade. Agora, é claro que a ideia de rede, remetida à ideia de território vivo, de regiões que integrem diferentes serviços heterogêneos entre si, já começa a se aproximar dessa definição, que traz a potência de rede que nos interessa abordar aqui. Mas para avançar, eu vou pegar um outro exemplo, mais próximo ainda de nós. O corpo humano. O corpo humano é uma rede e cai perfeitamente como uma luva dentro dessa definição. O corpo é uma multiplicidade conectada de agenciamentos diferentes entre si. Aqui eu começo a já ter um segundo problema, que é o que eu quero compartilhar com vocês, que é um problema sempre colocado no campo das redes. Definir a individualidade de uma rede. Aonde eu posso dizer, aqui tem uma rede. Aqui a gente define, a gente delimita uma rede. E a rede sempre um pouco implica para nós em definir camadas, planos em que eu estou me situando. Aqui nesse meu exemplo eu poderia dizer o seguinte, que o plano dos agenciamentos eu vou definir como o plano dos órgãos. Tá? Cada órgão do meu corpo é um agenciamento. Vocês veem que ele já é sempre da ordem de um coletivo. O meu fígado já é um coletivo. Já é um agenciamento. E no meu fígado se dá sempre uma operação de passagem. Alguma coisa entra A e sai B. E cada órgão do meu corpo é um agenciamento conectado numa multiplicidade de elementos conectados, heterogêneos, diferentes entre si. E isso parece fundamental para que a vida seja possível no nosso corpo. Teria poucas chances de vida se eu fosse feito só de fígados. Mas felizmente eu sou feito de agenciamentos heterogêneos entre si. Certo? Cada um fazendo a sua operação de passagem específica, e então a minha ideia de corpo cabe na minha ideia de rede. Certo? É claro que eu posso continuar descendo microscopicamente. Eu posso pegar agora só o fígado. O fígado é uma multiplicidade conectada de agenciamentos heterogêneos. Agora eu também posso subir em escala. Em vez de eu mergulhar no microscópico do meu corpo, eu posso imaginar que eu, conectado a outros corpos, formo uma multiplicidade conectada de agenciamentos heterogêneos entre si. Ok? Eu quero que vocês acompanhem essa imagem geral. E aqui, então, eu tenho uma primeira definição muito geral, muito abstrata, que cabe muita coisa dentro de rede. Como eu falei, a rede traz para nós sempre um problema, porque veja bem, essa imagem que eu trouxe aqui para vocês, se vocês repararem, ela vai até o limite do universo. O universo inteiro cabe na minha definição de rede, estou certo? O universo é uma multiplicidade conectada de agenciamentos heterogêneos. O que me está sempre dado é definir uma camada, um plano em que eu vou definir a rede. Eu posso definir a rede de trabalho em saúde, a rede de serviços, a rede de corpos, a rede de órgãos, certo? A rede de células, mas eu estou sempre nesse terreno.
Essa visão, vamos dizer, reticular do universo inteiro, nos coloca o problema, então, concreto e filosófico de onde eu defino uma forma individuada. Onde eu digo, aqui tem um corpo, aqui tem uma coisa que, ainda que esteja sempre aberto à conexão com o universo, eu identifiquei ela como isolada dos demais. Então, eu vou aqui agregar uma segunda ideia, a discussão das redes nos traz. E eu vou, já que eu usei o corpo como exemplo, eu vou pensar, por exemplo, nesse momento, o corpo de qualquer um de nós aqui, ou eu. O que sou eu? Eu sou uma multiplicidade conectada de agenciamentos heterogêneos, mas até aí eu sou igual a qualquer outro corpo aqui, só que eu sou uma multiplicidade conectada de minúsculas partículas sob uma dada relação que é o que me caracteriza. Então aqui eu quero compartilhar com vocês uma definição bastante geral é feito da composição de inúmeras pequenas partículas sob uma dada relação que é o que caracteriza aquela coisa. O que é um boi? O boi, todo mundo sabe, gente, é um conjunto de pequenas partículas sob uma dada relação que caracteriza o boi. O que é um bife? O bife é um conjunto de pequenas partes materiais sob uma dada relação que caracteriza o bife. Agora, o bife já foi boi, certo? Como é que um boi passa a ser bife? É fácil, gente? Não, minha pergunta não é técnica, é uma pergunta filosófica. O boi passa a ser bife, abandonando a relação boi para entrar na relação bife. É quando as partes extensivas e materiais que compõem o boi sob a relação boi, abandonam a relação boi para entrar na relação bife. Certo? O que é comer um bife? O que é comer uma deliciosa carne de sol, como eu acabei de comer ali no mangá? Vocês sabem, é extrair as partes extensivas que compõem o bife sob a relação bife, extraí-las da relação bife para submetê-las à minha relação, a relação que me caracteriza. Não é exato e perfeito o que eu estou falando? É um raciocínio absolutamente matemático, certo? O que é morrer? Morrer é quando as partes extensivas que me caracterizam sob a relação Ricardo abandonam a relação Ricardo para entrar em outras relações, que eu nem quero saber quais serão. Mas não é isso? Perfeito. Então, aqui que chegamos a um segundo ponto, e só tem mais um daqui da minha intervenção, que é um ponto importante para entender o que é uma rede, porque eu continuo a falar da ideia de uma multiplicidade conectada. Eu apenas introduzi agora que as diferentes multiplicidades conectadas se individuam, se distinguem entre si, porque a relação que subordina elas é que é diferente a cada vez. Então aqui eu compartilho com vocês uma ideia que eu acho extremamente sofisticada e acho que foge dos nossos hábitos mentais, mas talvez seja uma das boas ideias que a rede nos traz. É isso que eu chamei no começo, essa potência que ela parece ter, de nos levar para um outro lugar para a gente se perceber. Porque, veja bem, eu acabei de compartilhar com vocês uma ideia de que o que distingue as pessoas entre si não é aquilo do que ela é feita, mas as relações que subordinam aquilo do que ela é feita. Então eu trago aqui uma ideia que distingue, que coloca em primeiro plano a relação. O que define a coisa são as relações que subordinam aquela coisa. E isso é uma pirueta considerável no nosso jeito de pensar, porque a gente tende a pensar as formas individuadas como se elas fossem primeira e fossem para a relação. E aqui eu estou fazendo uma ideia de que é a relação quem define o que a gente é. E eu estou dizendo que cada um aqui nessa sala, por exemplo, é uma relação, certo? Então nós já somos uma multiplicidade, cada um de nós já é um coletivo subordinado a uma dada relação. A terceira ideia, porque eu estou indo aqui a jato, é uma ideia que aqui eu tenho que dar um nome aos bois. Não aquele boi que virou bife, mas...
Dar nome aos bois é dar nome ao filósofo que me ajudou muito a pensar essas coisas, que é o Spinoza, porque ele dizia essas coisas que eu estou compartilhando com vocês aqui, mastigado de um certo jeito, né? Mas ele dizia o seguinte, que todas as coisas do mundo são compostas por infinitas pequenas partes, e esse é o primeiro regime do mundo, o regime da mistura dos corpos. Só que os corpos vão se organizando porque eles entram em relações, eles são subordinados a determinadas relações. E aí vem essa segunda ideia de que o que nos define é a relação que nos subordina. Mas ele dizia uma terceira coisa. A cada relação corresponde um grau de potência. Um grau de potência. O que ele quer dizer com isso? Como é uma ideia muito complexa filosoficamente, eu também mastiguei elas rapidinho aqui para vocês, porque há muitos jeitos da gente se aproximar dessa ideia, mas tem um que é muito simples e que eu uso sempre, porque ele é muito acessível a todo mundo, porque diz respeito a algo que a gente experimenta, vive, sente na pele, que é a nossa experiência dos encontros que a gente faz nas nossas vidas, né? E a gente pela vida faz muitos encontros, alguns bons, alguns maus. Quando a gente experimenta um bom encontro, quando a gente encontra um outro corpo nessa vida, com o qual a gente experimenta uma alegria nesse encontro, a gente experimenta um aumento da nossa potência, a gente diz que foi um bom encontro, certo? Então, quando a primeira ideia de potência que eu estou querendo compartilhar, eu já esqueci ali, ó, a transparência faz tempo, então ela não ia acompanhar na velocidade aqui que eu tenho que ir. Todo mundo tem clareza do que eu estou dizendo. A gente faz encontros que a gente percebe que a nossa potência diminui, a gente se entristece, o nosso apetite desaba, despenca. E a gente faz encontros que aumentam a nossa potência, que aumentam, enche a gente de alegria, aumenta a nossa força de agir e de pensar. Então, nós temos aqui os nossos 3 problemas básicos. A multiplicidade de elementos que precisamos conectar, a subordinação de tudo isso a uma relação e que diferentes formas de relação correspondem a diferentes graus de potência. Se eu estiver correto na minha colocação inicial, aqui muito do princípio, de que o problema mais genérico a que a rede vem responder, o desafio das redes no contemporâneo vem responder, é o problema do aumentar a nossa potência de agir e pensar para fazer face a problemas crescentemente mais complexos, nós temos aqui um problema que então passa a se traduzir no problema da construção, dos agenciamentos coletivos, dos arranjos de encontros capazes de produzirem zonas de alta potência. Esse é um desenho básico que eu queria compartilhar com vocês. Na essência, colocou uma expectativa de eu falar um pouquinho sobre a ideia da produção do comum. A produção do comum entra aqui na nossa discussão desse produzir o comum e produzir um bem comum, apenas eu agregando mais uma última ideia. Por que é que tem bons encontros e por que é que tem maus encontros? O Spinoza também nos deu uma pista para pensar isso. Porque a gente faz encontros, como eu já disse, cada um de nós é uma relação. Eu sou uma relação, cada um de vocês é uma relação. Um encontro já é um encontro entre relações. Isso pode valer para a gente, isso pode valer para qualquer coisa no universo inteiro. Tanto que eu com frequência uso um exemplo, que eu vou terminar com esse exemplo rapidamente, que é o exemplo do aprender a nadar. Um exemplo que me ocorreu aqui em Natal, alguns anos atrás, pegando onda em Ponta Negra, na parte da manhã, preparando uma aula sobre Spinoza na parte da tarde. Eu falei, é isso. Isso é a composição, isso é a produção do comum. O que é uma onda? Uma onda é um conjunto de partes extensivas sob uma relação que caracteriza a onda. Todo mundo já sabe disso. E eu já sou uma relação, um conjunto de partes extensivas sob uma relação que me caracteriza. Porque eu posso me apresentar a vocês sob um espectro razoavelmente amplo de relações possíveis. Porque os humanos têm essa incrível capacidade de se apresentar sob várias relações. Aliás, essa é a marca da nossa enorme adaptabilidade.
Eu não posso pegar a onda se eu me apresentar para a onda, que é um outro conjunto de relações, de uma forma que não componha com a onda, certo? Senão eu morro afogado, senão eu não fico em pé na prancha. É preciso que eu apresente o meu corpo para a onda, sob uma dada relação que entre em composição com a onda. Isso vale para aprender a nadar, para aprender a pegar onda, isso vale para aprender a dançar. Eu só posso aprender a dançar com meu parceiro se eu apresentar o meu corpo sob uma dada relação que componha com essa relação que é o outro. Então aqui eu queria dizer duas coisas e encerrar. Primeiro, de que a gente experimenta o aumento da nossa potência quando a gente entra em relações de composição. Porque se a gente entrar em relação com outras relações que decomponham a nossa relação, isso diminui a nossa potência, certo? E a gente às vezes entra em contato com corpos cuja relação decompõe a nossa relação. Por exemplo, um veneno, certo? É um exemplo de um corpo que decompõe a minha relação. E a segunda ideia é de que nós temos uma atividade e uma ética e política implícita nessa colocação. É possível o desafio de construir redes, quaisquer que sejam, encontros, seja pegar onda, seja fazer uma rede integrada de serviços de saúde, sem que eu me apresente ao outro de uma forma que componha com o outro? Acho que é o suficiente para a gente já poder, eventualmente, pensar um pouquinho. Parabéns, doutor Adair. A gente passaria o resto da noite lhe ouvindo, viu? E com certeza, tenho certeza que não cansaria, mas lamentavelmente cada vez o castigo aumenta mais, não poder falar. Vamos finalizar agora, quer dizer, finalizar não, os expositores, depois Solano como debatedora. Vamos passar para doutor Antônio Reis, que vai concluir as apresentações dos expositores e depois a debatedora terá mais 20 minutos para que a gente possa abrir esse debate. Ok. Eu vou também aproveitar a quebra de protocolo aqui, que eu enxergo melhor. Agradecer em nome da doutora Claunara, né, diretora do departamento, queria agradecer o convite, né, para o departamento, para o secretário Jorge e toda a equipe, Celeste, Cláudia, o IACI, que queria que vocês estejam aqui, né, Eduardo, o Daí, todos os colegas do Ministério, a Solane, quem cumprimenta os gestores e todos os profissionais que estão aqui presentes. Pode passar? Mais um. A ideia é falar um pouquinho, o Adail colocou os aspectos estruturais, mas pegar a discussão da coordenação do ponto de vista do princípio da coordenação dentro da prestação de serviços de uma rede, abordando alguns aspectos que estão relacionados com a gestão e outros relacionados ao processo de trabalho, né, que a atenção básica deve se responsabilizar. Ali são os componentes da prestação de serviço que são atributos exclusivos da atenção primária e que norteiam a nossa política nacional de atenção básica. Basicamente esses 4 princípios do primeiro contato, né, entendendo a acessibilidade e utilização, a longitudinalidade, entendendo o cuidado continuado, né, ao longo do tempo, né, de todas as demandas dos usuários, a integralidade entendida nos seus diversos componentes, do acolhimento da demanda espontânea, programada, a promoção, a prevenção, a vigilância, a saúde do trabalhador, e a coordenação, né, que é o foco, que seria essa capacidade de organizar e coordenar as respostas diversas. Então, imaginando um paciente ou um usuário na rede, todo o itinerário que ele percorre, às vezes quando ele tem a sua demanda resolvida no nível de atenção, ali na atenção básica, ou quando ele precisa de uma opinião de outro profissional, de um outro serviço de saúde, de um outro setor, para dar resposta às suas demandas, que a atenção básica que se organize nesse componente de rede para dar essa coordenação, imprimir essa coordenação. Outros atributos que derivam desses 4 principais princípios da atenção básica, que seria a abordagem focada na pessoa, né, e não numa doença, no órgão, né, no sentido mais integral, a valorização cultural, né, entendendo a dimensão do contexto cultural para todos esses determinantes, a orientação comunitária e outras características que não são únicas da atenção primária, outras redes utilizam, outros atores utilizam, o registro adequado, a continuidade dos profissionais, pode entender pela fixação, a comunicação, os elementos de comunicação,
a qualidade clínica, a defesa dos usuários. O Dário lembrou bem de manhã que a humanização, ela transcende, ela pega um pouco esses dois componentes, mas ela transcende de uma maneira particular no Brasil, como conceito mais ampliado. Próximo. Então, no modelo brasileiro, onde a política coloca a forma brasileira de organizar a atenção básica por meio da estratégia de saúde da família, com caráter substitutivo, né, atenção básica tradicional, traz essa abordagem comunitária, esse enfoque comunitário para a discussão e se consolida como um mecanismo de busca da construção de cidadania, da participação e do empoderamento social na tomada de decisões e das relações humanizadas, seja entre profissionais ou em relação aos usuários em si. Próximo. Aí um cenário de como que nós estamos no Brasil, rapidamente, um mapa colorido de azul demonstra mais, são os municípios que já têm saúde da família, e aí os de vermelho seriam os vazios existenciais das estratégias. Como o Adail lembrou, já temos um pouquinho mais da metade do território nacional coberto por equipe de saúde da família, e o Dário colocou de manhã como um desafio que cada brasileiro tem uma equipe responsável pelo seu cuidado, né? Essa é uma frase que sintetiza um pouco o que a gente quer da coordenação. Durante os últimos meses tenho dado muitas voltas, mas necessito de alguém que organize tudo. Então, essa frequente busca do usuário no sistema, em busca de respostas para os seus problemas mais comuns, para as suas dificuldades, né, e onde ela não tem um ponto de apoio. Então, nesse sentido, sem a coordenação do cuidado na rede, os outros princípios da atenção primária, elas também perdem um pouco a sua potência. A longitudinalidade, ou seja, se o usuário entra por diversos pontos do sistema, se uma hora ele entra pelo hospital, outra hora ele entra pela urgência, outra hora ele entra pela atenção básica, o cuidado continuado tem dificuldades de chegar ao seu termo. A integralidade, porque a gente não consegue dar as respostas singulares ao conjunto de necessidades que as famílias, as comunidades necessitam. E o primeiro contato ele torna-se meramente administrativo, burocrático, e não com um momento de encontro desse usuário na rede, ou com um momento para facilitar as trocas e coordenar esse cuidado. É a coordenação que imprime esse caráter de estratégia. Então a gente está falando da coordenação num ambiente onde frequentemente os profissionais não se conhecem, né? O mecanismo de referência contra referência, esse contato face a face, é um componente muito distante, né? É um grande desafio do SUS entender a coordenação nesse sentido. A qualidade como uma dimensão a ser buscada, né? A razão direta entre os pontos de primeiro contato, oferecendo essa resolutividade, ou todo o conjunto de ações e serviços e programas que devem ser dispostos para que a coordenação do cuidado seja exercida. E que a coordenação pressupõe que os problemas sejam resolvidos ali, né? Não adianta dizer que está coordenando se não está tendo soluções, não está tendo respostas para os problemas. E que essas respostas sejam, dentro da tessitura da rede, regionalizadas, né? Que empoderem os atores nesse sentido. O que acontece quando não tem a coordenação do sistema? Maior frequência de encaminhamentos desnecessários, então a crescente perda da autonomia dos usuários, o cuidado que se torna desumanizada, a medicalização excessiva, o aumento da iatrogenia e custos para o sistema. O próximo slide ele mostra um exemplo de como um sistema não coordenado pela atenção primária, e aí o sistema de saúde dos Estados Unidos, quem vê aquele documentário SICO, acho que tem uma dimensão um pouco da crítica que querem fazer, onde se pode dizer que a terceira maior causa de morte nos Estados Unidos se dá por causas evitáveis relacionadas ao próprio sistema de saúde. Internações necessárias, infecções hospitalares, ou seja, essa dimensão tem inspirado o que alguns autores chamam de prevenção quaternária, né, para se prevenir do próprio serviço, da própria potencialidade do risco e do dano que o serviço pode ocasionar para as pessoas. Próximo. E qual seria o papel da gestão, né, abordando o componente da gestão, para que exerça a coordenação do cuidado? Primeiro tem que ter a atenção primária resolutiva, né, com encaminhamentos responsáveis, com planos terapêuticos, né, embasados por normas científicas, consolidadas, com racionalidades técnicas. O gestor estabelecer os fluxos de serviço, as maneiras e os modos de regulação nesse sentido, os procedimentos, né, que devem ser guiados a partir da atenção primária,
e que a análise criteriosa dessa demanda possa inspirar o modo de organizar o serviço de saúde. Pode passar? Aí um exemplo que foi do estudo do monitoramento que foi feito com todas as equipes de saúde da família, que teve um primeiro momento em 2001 e repetido em 2007. Não sei se vai dar para enxergar, está um pouquinho longe, mas eu queria enfocar ali as duas colunas da esquerda, mais à esquerda, significam acesso a exames diagnósticos pelas equipes de saúde da família. E isso, o azul mais claro é o 2001 e o mais escuro 2007. Mostra que a primeira fala sobre tuberculose, se não me engano, a quarta ali fala sobre o acesso ao exame de ELISA para diagnóstico de HIV. Nesses dois cenários, evidencia que as equipes diminuíram a oferta da capacidade de solicitar exames para diagnóstico, tuberculose quanto para AIDS. Ou seja, como que eu posso dizer da coordenação do cuidado se a equipe tem a dificuldade de ter acesso a um exame que, nesses dois casos, centralizaram, nos outros descentralizaram. Então, isso é um problema que nós temos que levantar como evento sentinela. O próximo. Se a gente pegasse uma dimensão da avaliação com indicadores de processo, de estrutura, de resultado, e ali o exemplo trouxe o controle da hipertensão, o manejo. Existe pessoal treinado para diagnosticar a hipertensão corretamente, desde uma unidade com ambientes adequados, com uma sala de acolhimento, ou um espaço de acolhimento que possa dizer até para o usuário, na hora que ele for medir a pressão, desde o manguito adequado, enfim, mas que ele também possa ter um tempo para esperar, né, a diminuir. Ele veio caminhando, acabou de fumar um cigarro, será que ele pode esperar para ter uma medição correta? Então, a estrutura corrobora para isso, os espaços, o processo de trabalho corrobora para isso. No processo, a pressão ela é sistematicamente aferida, as diretrizes, as normas técnicas, os protocolos assistenciais clínicos estão sendo utilizados, e o fim, tem diminuído a internação por AVC, tem diminuído a incidência de AVC, as pessoas estão infartando menos, são questionamentos que nós temos que fazer para ver se a coordenação de fato está funcionando. Próximo. Esse é um estudo que mapeia um pouquinho os encaminhamentos, que mostra um pouquinho, né? Os encaminhamentos da atenção básica são para solicitar a realização de tratamentos específicos ou internações de cunho cirúrgico, para fazer diagnósticos precisos, para solicitar uma segunda opinião no aconselhamento sobre manejos, enfim. Essas rotinas de avaliação dos nossos encaminhamentos estão sendo feitos nos nossos serviços. Se eu sou de uma equipe, eu tenho analisado para onde eu tenho encaminhado os meus pacientes. Se eu sou gestor, eu tenho analisado para onde os meus profissionais estão encaminhando, quais são os pontos de estrangulamento, de exames, de especialidades, ou para outros setores que eu não consigo dar resposta só no setor saúde. São questionamentos que nós devemos fazer esse exercício, tanto no espaço do exercício da profissão na ponta, quanto na gestão. E esse é um sintoma, né? A Barbara Starfield coloca, né? O manejo adequado de 50 problemas de saúde mais frequentes permite a resolução de mais da metade da demanda clínica. Ou seja, as equipes são preparadas, os profissionais são preparados para dar respostas a esses problemas, e são problemas que são aparentemente comuns, mas não são simples. É o alcoolismo, é a tuberculose, é a desnutrição, são os problemas de saúde mental, é a hipertensão, é o sedentarismo, é a obesidade, enfim. Não é nada simples e nada fácil fazer e exercer a resolução do cuidado nesse sentido, né? Então, uma necessidade de complementariedade de ações muito intensa. Próximo. Que outros desafios? Na própria atenção primária, quando os pacientes são vistos por vários membros da equipe. Eu acho que aqui vai ser abordado em interdisciplinaridade, em algumas ferramentas, em outros momentos. Mas quando ele é visto, né, por diversos membros da equipe, quando esse cuidado é compartilhado entre outros atores, né, seja para diagnóstico, seja para outras opiniões, com outros especialistas, com aconselhamentos e intervenções curtas, respeitando a longitudinalidade do cuidado, e para outros especialistas no sentido de um acompanhamento continuado, por exemplo, uma analgesia, né, cuidados paliativos, numa pessoa que vai precisar disso cronicamente. Pode passar? E depende do que essa função da coordenação, dos mecanismos de registros, né,
de informação, que é muito importante, como essa transferência de informação e de comunicação acontece, o melhor manejo, é claro, resolvendo, né, a maioria desses problemas e assumindo compromissos com o direito sanitário, com a longitudinalidade, com os princípios da atenção primária, uso de estratégias, dispositivos, ferramentas e tecnologias adequadas. Aqui vai ser abordado em outros fóruns, a clínica ampliada, o apoio matricial, projetos terapêuticos, a avaliação da melhoria da qualidade da estratégia da família, que eu vou apresentar um pouquinho, o Prograb, outra ferramenta. O próximo. E é necessário definir quando é encaminhado, quando é necessário, quando é adequado encaminhar. Que exames e procedimentos são adequados antes do encaminhamento, com que racionalidade, ou seja, que condições eu devo rastrear, que condições eu não devo rastrear. Hoje em dia nós estamos discutindo a política de saúde do homem, né? O que tem de campanhas para incentivar os homens a fazerem toque retal, a fazerem PSA, muitas vezes sem menor racionalidade clínica, e isso vai muito recurso, vai gastos de comunicação e de dessensibilização na comunidade, e o antes disso não foi pensado, né? Os fatores de risco, nas abordagens comunitárias. E que exames que são inadequados, para não gerar aquele quadro que a gente viu da iatrogênese, que pode dar, que é muito típico ali no caso americano. E que informações eu devo fornecer? Se eu encaminho um usuário para outro ponto da rede, que informações eu devo municiar? Não ser aquela carta burocrática, fulano de tal, hipertensão, preciso de ajuda nesse sentido. Próximo. O Prograb, essa é uma ferramenta, pode passar o próximo, que ela permite? Um gerenciamento das informações locais, que os profissionais das equipes de saúde da família, baseado na sua população, podem programar parâmetros assistenciais como acesso, disponibilidade de exames que eu vou destinar no meu território, o número de encaminhamentos esperado estatisticamente para cada área programática. Essa está disponível no nosso site. O próximo mostra esse instrumento, que é a avaliação para a melhoria da qualidade, formado por 5 fichas, 5 cadernos temáticos, né, para cada instância, desde a gestão até o profissional da equipe. Pode passar. E ali são exemplos de itens onde essa ferramenta ela trabalha de padrões de qualidade de E a A, onde E é o essencial que a equipe deve ter e o A é um padrão de qualidade avançado. Então ali, só para dar um exemplo rapidamente, o item 1.29, o gestor municipal de saúde monitora os exames especializados solicitados pelas equipes não atendidos pela referência. Se ele monitora, essa resposta é considerada sim, ele tem um padrão de qualidade bom, né, nível B. Então a ferramenta ela traz diversas parametrizações, todas baseadas em evidências clínicas e padrões de qualidade internacionais. Próximo. E aí é o grande desafio de ter uma rede com os diversos componentes, com os múltiplos atores. Hoje a gente estava vendo aqui o pessoal uniformizado do NASF, né, que é como uma complementaridade desse serviço, toda a rede de vigilância nesse sentido, e tendo ainda uma preocupação ainda maior, sair do campo da saúde e que dirá exercer a coordenação do cuidado ou a coordenação com outros equipamentos. Então hoje tem equipe de saúde da família, que gerenciam condicionalidades e programas governamentais de transferência de renda, como Bolsa Família. Tem uma frente de ataque contra a subnotificação do registro civil. Todos os determinantes sociais, então a comunidade escolar, né, o programa de saúde na escola. Então, todos esses desafios que extrapolam o campo da saúde e que estão dispostos, né, de maneira heterogênea, como o Ricardo colocou, né, na composição dessas redes. Pode passar? E cadê o SUS que dá certo? Vamos mostrar rapidinho o SUS que dá certo, né? Que a gente sempre esquece essa parte. Ali, para vocês verem, o acompanhamento dos beneficiários do Bolsa Família, ele é melhor onde tem as equipes de saúde da família. Então, quanto maior a cobertura, maior o acompanhamento dessas condicionalidades. O próximo, que mostra ali um pouco o critério de equidade, ou seja, os municípios mais pobres, com as piores rendas, são os que têm melhores coberturas de saúde da família. É um importante elemento aí de contribuir para a equidade. O próximo mostra ali que a cada 10% de cobertura de saúde da família corresponde a um declínio de 4,6% na mortalidade infantil, isolado, né, comparado com outras variáveis isoladas. Então impactou, ter cobertura de saúde da família impactou muito mais do que ter leitos, acesso a leito hospitalar, saneamento básico, água, só perdeu para a escolaridade materna nesse estudo. O próximo, na saúde da mulher, pode passar.
Então, a proporção de nascidos vivos de mães com nenhuma consulta no pré-natal, ela tem decaído, ou seja, o acesso ao pré-natal tem aumentado na nossa rede, e aí tem outros desafios, pode passar, tem outros desafios que também é melhorar a qualidade desse cuidado, diminuição da internação por insuficiência cardíaca congestiva, o próximo, ali para mostrar, comparando o modelo, que a saúde da família, principalmente em idosos que têm a autonomia menos preservada, né, os mais dependentes, são os que mais recebem visitas domiciliares. É o SUS batendo na porta. O próximo. Esse estudo agora recente, que saiu esse ano, mostra que a cada 8 anos de exposição da população a uma equipe de saúde da família, está associado com aumento da oferta de trabalho entre adultos, aumenta o acesso ao trabalho, diminui aumenta o espaçamento entre as gestações e aumenta a escolaridade, e o acesso das crianças à escola. Então, ou seja, a dimensão extrasetorial e o impacto extrasetorial de uma estratégia, organizando o sistema. Próximo. E alguns retratos aí de que vocês devem conhecer bastante, pode passar. Um pouco o SUS que dá certo. Próximo. O brasileirinho saudável, querendo ser um profissional de saúde, os atendimentos remotos, as campanhas de vacinação. O Brasil está prestes a erradicar a rubéola. Os momentos de encontro dos usuários no sistema. Essas dificuldades aí que vocês devem conhecer bastante, do carro ficar ilhado. Pode passar. Esse daí